Gênesis 28, caso você tenha a sua Bíblia, no verso 10 diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma pedra, ou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se sobre ela naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, olha os detalhes disso, gente, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor, olha só onde que Deus estava. O Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, a ficha caiu para ele, né? Aí ele disse assim: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu, ou seja, ele teve temor, respeito, ele viu que ele não estava diante de qualquer momento, de qualquer cenário, né? E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar senão o que, gente? Isso, a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vamos parar um pouquinho aqui, a gente já volta na Bíblia. Aqui nós vemos uma situação inusitada de Jacó, que estava fugindo do seu irmão. O seu irmão Esaú queria matá-lo, queria a cabeça de Jacó a qualquer custo, estava furioso com Jacó. Jacó saiu só com a roupa do corpo e um pouquinho de azeite, fugido da casa do seu pai, Isaque, por causa dessa ameaça do irmão dele. Ele não tinha o que comer, ele não tinha o que vestir, ele saiu a toda pressa com a roupa do corpo apenas. E no deserto ele se deparou com esse cenário. Ele não tinha uma tenda, ele não tinha uma casa, ele não tinha uma cama, ele não tinha um colchão confortável, ele não tinha um bocado de pano para ele, sabe, fazer um amontoado ali e colocar a cabeça para dormir. Ele não tinha nada. Ele chegou ao ponto de estar na estaca zero, ao ponto de, para dormir, ele teve que pegar uma pedra, colocar ali para reclinar a cabeça. E quando ele o fez, ele teve esse sonho, que Deus estava mostrando para ele uma escada que ligava o céu à terra, a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam por aquela escada, e Deus falou com ele, fez promessas para ele. E o que eu entendo, a Bíblia não fala isso, mas a Bíblia também não me impede de pensar, e não impede você de raciocinar também. Ao meu ver, Deus estava querendo dizer para Jacó o seguinte: tu está dormindo aí, né? Tem coisa boa esperando por você, tem um futuro pela frente, uma história pela frente, tem uma estrada, uma viagem pela frente, que você ainda não conhece, que você ainda não sabe o que vai acontecer, mas eu já estou lá. Eu sou o Deus do seu amanhã, eu já estou lá, eu já sei o que vai acontecer com você. Porém, Jacó, depende de você. Quando você acordar desse sonho, vai depender de você, se a sua vida vai o que, gente? Fala aí. Se a sua vida vai subir ou se ela vai descer mais ainda, vai depender só de você. Vai depender da sua fé, da sua obediência, se a sua vida vai chegar onde eu quero que ela chegue, ou você sabe que você já está sem nada, você já está dormindo no chão, no relento, cabeça numa pedra, ameaçado de morte, você já desceu um bocado já. Mas vai depender de você se a sua vida vai descer um pouquinho mais. Tudo vai depender do que você vai fazer quando você se levantar desse sono aí, ô Jacó. Aí Deus me vem e traz para ele uma lembrança: eu sou o Deus do seu pai Abraão, e de Isaque também. Na realidade o pai biológico era Isaque, mas ele estava fazendo menção ao primeiro, né? Abraão, que foi o seu avô, mas o seu pai na fé, o seu exemplo.
O que nós entendemos quando Deus traz à memória a vida de Abraão, o avô de Jacó, e de Isaac, que era o pai de Jacó? O que Deus queria dizer com isso? O que Deus queria mostrar para Jacó naquela ocasião? A Bíblia não nos proíbe de pensar, gente, de raciocinar, de refletir. Era como se Deus falasse assim: olha a sua situação e olha a vida que eu dei para o seu avô Abraão. Abraão era fiel a mim. Olha o casamento, você é solteiro, você não tem onde cair morto, você não tem uma mulher, você não tem ninguém ainda. Você só tem aí essa pedra, aí um pouquinho de azeite e a roupa do corpo. Mas o seu avô Abraão, meu servo, olha para ele. Ele era um homem próspero, ele era um homem saudável, morreu de ditosa velhice. Era um homem que tinha saúde, ele tinha tudo. Olha para o seu avô, ele me serviu, ele me obedeceu, ele andou comigo. Olha como eu fui fazendo os dias de seu avô, um dia após o outro, um mais abençoado do que o outro. Não, Jacó, vamos mais perto. Olha para o seu pai Isaac, homem que me serviu, homem que viu o exemplo do pai dele, que foi Abraão, e fez a mesma coisa. Homem de altares, homem da fé, homem que tinha temor a mim, homem que me obedecia. Olha para o seu pai. Olha como era a vida dos dois, e olha como está sendo a sua. Se você quer ter uma vida semelhante ao que eles tiveram, faça para mim o que eles tiveram coragem de fazer. Me obedeça como eles obedeceram. Você está diante de um futuro incerto, que eu tenho muita coisa para te dar, para te honrar, para te abençoar, mas vai depender da sua atitude, da sua postura, ao se levantar aí desse lugar, e do que você vai fazer depois que você se levantar daí. Ou a sua vida desce, ou a sua vida sobe. Ou a sua vida sobe, ou a sua vida vai descer mais ainda. Vai depender de você. É isso que Deus estava falando para Jacó naquela ocasião. E graças a Deus que a ficha caiu para ele, acordou para a vida. Tanto é que ele levantou: meu Deus do céu, quão terrível esse lugar. A presença de Deus está aqui, eu não sabia, Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Ele ficou todo admirado com aquele cenário, ficou feliz. Ao mesmo tempo, com muito temor com aquilo que os olhos dele estavam contemplando. E ele decidiu abençoar os seus próximos dias. Nós estamos diante de um futuro que você não sabe, gente. Vai entrar aí agora na madrugada da virada de terça para quarta-feira, um ano novo para todos nós. Você não sabe o que te espera. Então aí você faz planos: olha, eu vou fazer isso em 2025, vou comprar isso, eu vou negociar aquilo, eu vou abrir uma filial. Olha, eu tenho na minha empresa 5 funcionários, até março eu quero ter ali o dobro de funcionários. Olha, já no início do ano ali eu vou pagar lá o financiamento lá, eu vou colocar uma frota a mais na minha empresa de carros, de motos ali para fazer entregas. Você está com algumas coisas na cabeça, você está idealizando alguns projetos, mas você precisa tomar cuidado com eles, porque é se Deus quiser, gente. O nosso futuro, ele é incerto, e se Deus não estiver na frente de tudo, por mais que os nossos planos sejam, ao nosso ver, a nossa mente, sejam planos que são impossíveis de dar errados, mas no final da coisa dá tudo errado, porque Deus não está na frente. E para Deus estar na frente, nós precisamos honrá-lo com a nossa vida. Nós precisamos temer a Ele. Nós precisamos respeitá-lo. Nós precisamos colocá-lo no lugar que Ele deve estar. E que lugar é esse, gente? Primeiro lugar. Se Ele for uma opção apenas, não dá certo. É isso que Deus está falando para Jacó. Jacó, se eu for o primeiro na sua vida, quando você acordar desse sonho, rapaz, olha, sua família vai ser abençoada, as famílias da terra serão abençoadas, tudo vai dar certo, porque você vai fazer o certo a partir de agora. É se Deus quiser, é se eu estiver na frente, é se eu estiver em primeiro, é se eu for a sua prioridade, aí as coisas vão andar. Antes de nós darmos o próximo passo aqui na Bíblia, eu pergunto para vocês, o que foi perguntado hoje o dia todo para milhares de pessoas: será que Deus está sendo, ou fechando, você está fechando esse ano com Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou Deus tem sido uma opção, como qualquer outra coisa que você opta, escolher ou não, decidir ou não, sabe, abraçar ou deixar de lado? Será que Deus está sendo prioridade ou uma opção para você? Eu não sei. Você não está sonhando agora, você não está com a cabeça numa pedra, mas Deus está usando essa pessoa para te perguntar isso. Que lugar que Deus está para você? Em primeiro, segundo, terceiro? Ele é prioridade, ele é uma opção, ele é uma carta descartável aí no baralho da sua vida? O que Ele é para você? Porque se Ele for prioridade,
você pode ter certeza que essa estrada, essa viagem para 2025 será abençoada também. Será abençoada também. E Jacó, graças a Deus, ele entendeu a mensagem de Deus, e no versículo 18 diz assim, olha o que ele fez. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Quando a gente lê assim apressadamente, a gente não entende os detalhes disso. O azeite que ele carregava com ele, aquele pouquinho de azeite que ele carregava com ele no deserto, era a sobrevivência dele. Ele trocava, era uma moeda de troca para ele. Se ele encontrasse alguém com água no deserto, ele oferecia, olha, eu tenho um pouco de azeite aqui, você quer um pouquinho do azeite, você me dá um pouco da sua água? Ele negociava com aquele azeite. Se ele precisasse de um pão, tivesse com fome, encontrasse ali um viajante pelo deserto, olha, você tem um pão aí? Eu tenho, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. O azeite ele usava para passar nas madrugadas, se você não sabe, no deserto, durante o dia é um calor insuportável, mas à noite é um frio que machuca. E ele usava o azeite no passado para passar no corpo, ele esfregava o azeite assim para se aquecer nas madrugadas. Então aquele azeite era a sobrevivência dele. Era o que ele usava para sobreviver nas madrugadas, naquela viagem dele pelo deserto. E quando ele acordou, ele não queria mais sobreviver ou viver dependendo de um azeite. Então ele pegou aquela pedra, o senhor falou comigo, o senhor quer ser prioridade, o senhor quer estar na frente, o senhor quer estar com o volante da minha vida, com as rédeas da minha vida nas mãos do senhor, então tá bom. Pegou a pedra, levantou, aquilo que eu dependia aqui, estou derramando tudo para o senhor aqui. Ele derramou tudo e ficou na dependência de Deus, mostrando assim que ele estava confiando em colocar Deus em que lugar, gente? Primeiro lugar. Era a sobrevivência dele. Quando a gente lê apressadamente a Bíblia, a gente não entende esses detalhes. Era a sobrevivência dele. E ele confiou a sobrevivência dele nas mãos de Deus. Ele derramou o azeite. Aí ele continua dizendo, olha só, no verso 19: e chamou o nome daquele lugar de Betel. E o nome, porém, daquela cidade era antes Luz. O nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, aí ele começou a honrar a Deus, né? Ele diz: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, ou seja, ele não tinha pão, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, porque ele saiu de lá diante de uma ameaça de morte, né? Tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, ou seja, tudo quanto o Senhor me abençoar, materialmente falando, certamente te darei o dízimo. Então você vê que Deus, ele se apresentou primeiro numa visão, num sonho para ele, fez promessas para ele, e quando ele acordou, ele também fez para Deus: Senhor, eu não tenho roupa para me vestir, eu não tenho comida para comer, não tenho pão para comer, eu não tenho segurança, eu não tenho nada, mas se o Senhor me honrar com as minhas necessidades nessa viagem, a partir de agora o Senhor vai ser meu Deus, o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. Eu estou funcionando para o Senhor vai funcionar para mim, faremos uma parceria e vai dar tudo certo nessa viagem. E o Senhor me será por Deus. O Senhor não vai agora ficar só como o Deus do meu avô Abraão. O Senhor não vai ser só o Deus do meu pai. O Senhor também será o meu Deus, o meu Senhor. É isso que Deus quer do senhor marido, que o senhor só venha acompanhar a tua esposa na igreja. O Deus da sua esposa, que a sua esposa serve, quer ser o seu Deus também. Ele não quer te ver aqui por quinzena, trazendo a tua esposa, aí você fica com ela aqui para economizar gasolina, senão você vai para casa, aí quando você voltar, você tem que voltar de volta, depois levar. Não, Deus não quer que você haja dessa maneira, Ele quer ser o seu Senhor também. Não é a Igreja Universal que quer ser a senhora da tua vida, não. Não sou eu que sou o Senhor da tua vida, é o Deus que nós estamos pregando, Ele quer ser o primeiro na tua vida também. Você que é o namorado, vem na igreja para acompanhar, fazer uma média aí com a sua namorada, que você começou a namorar, ela gosta de vir na igreja, então deixa eu ir junto com ela, fazer uma média. Deus quer ser o seu Deus também. Ele quer ser o primeiro na tua vida também. Ele quer reinar em você também. Tanto é que Ele até criou essa situação para você chegar aqui, para que Ele tenha acesso até você.
E Deus, Ele queria ser também o Deus de Jacó, não só do avô dele, não só do pai dele, mas dele também. Eu não sei o que aconteceu para você estar aqui hoje, mas o que eu digo para você, sem medo de errar, faça de Deus o primeiro nesse final de ano e também nesse ano novo que vai entrar. Você que talvez está num sono espiritual, sabe quando você está no sono, você fica ali, sabe? Parece que você está voando, você está longe. Talvez você está assim, espiritualmente falando. Você não tem levado as coisas de Deus a sério. Você vem, hora não vem, sabe? Você não pega firme, você não se entrega, você não se rende. Tomara que Deus use essa noite para despertar você também. Despertar a senhora também, despertar o Senhor também. Para quando você acordar depois dessa oração que nós vamos fazer, depois dessa palavra que nós vamos encerrar agora, você também acorde disposto. Meu Deus, eu vou te servir a partir de hoje. A minha sobrevivência, a minha dependência vai ser só do Senhor, de mais ninguém. Esse ano aqui eu tenho uma viagem pela frente. Eu tenho 365 dias pela frente. Eu não quero estar no controle disso, porque se eu estiver no controle disso, eu vou colocar tudo por água abaixo. Eu quero que o Senhor esteja na frente. Eu quero que o Senhor esteja com o volante. Eu quero que o Senhor esteja com o controle nas mãos. Então eu derramo, assim como Jacó derramou o azeite, eu derramo a minha vida, eu derramo as minhas vontades, os meus jeitos, eu derramo a minha vaidade, eu derramo o meu orgulho, eu derramo o meu passado, os meus erros, eu derramo tudo sobre esta pedra que é Jesus, a nossa pedra angular, a nossa pedra fundamental, a nossa pedra segura, que é o Senhor Jesus. Eu derramo tudo sobre o Senhor. Eu quero sair daqui com o Senhor sendo o meu Deus. Se essa for a sua decisão nesta noite de domingo, louvado seja Deus por esse fim de ano que você terá. Louvado seja Ele por esse novo ano que você entrará, por uma viagem, uma jornada de 365 dias, mais que abençoa, mais do que você imagina, muito mais do que você imagina. Mas tudo depende de você acordar desse sono espiritual, derramar a sua vida sobre a pedra que é Jesus e fazer dele o primeiro, em você e para você também. Me fiz claro com vocês ou não, gente? Quem entendeu direitinho, fique de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos buscar agora o Espírito Santo. Nós vamos nos derramar. Jesus é essa pedra. Aí você está carregando algumas coisas nas suas costas aí, que já era para você ter se livrado disso. Lance isso em Jesus. Quando Jacó derramou aquele azeite ali, não era só azeite, não, ele estava derramando os seus medos, ele estava derramando os seus traumas, ele estava derramando as suas culpas, porque ele se sentia culpado por aquilo que ele fez com o seu irmão, que ele mentiu para o seu pai, para ele receber a bênção da primogenitura. Ele teve que mentir para o seu pai, ele fez, sabe, ele deu uma pisada na bola ali, ele carregava uma culpa com ele, derramou tudo naquela pedra. Talvez você carrega a culpa de um aborto, você carrega a culpa, sabe, de uma traição, você traiu e seu cônjuge descobriu, teve uma separação, você carrega esse peso, sabe, essa tonelada nas suas costas. Talvez você já veio para a igreja, já saiu, se afastou inúmeras vezes, você se sente culpado por causa disso. Lança isso aos pés de Jesus. Lança isso nessa pedra que é Jesus hoje. Lança, derrama isso logo. Você que talvez voltou de novo nos vícios, você já chegou aqui inúmeras vezes, chorou para Deus, Deus me perdoa, e chora, Deus vai lá e perdoa. Você sai lá fora, fica um tempo bom, depois volta de novo, aí você vem aqui, meu Deus, perdoa de novo, tá bom, eu perdoo. Aí você sabe, você já não está bem com isso, você não quer cair mais uma vez, você não quer vacilar mais uma vez. Pega essa culpa, pega esse pecado, pega esses erros asquerosos que você carrega com você, joga sobre a pedra que é Jesus, derrama esse azeite sobre Jesus e faça dele o primeiro nesse final de ano e nesse ano que vai entrar. Você vai ver o quão bom isso será para você. Amém?